Estamos diante de um conflito étnico, podemos assim caracterizá-lo, e o que é que poderá vir na sequência? Essa tua pergunta, Dorivaldo, já foi respondida em 95 por um jornalista italiano que acompanhou a guerra entre os sérvios e croatas, dizendo que em Belgrado até a geopolítica se come com pão, dizendo mesmo que ali não é, ali há uma obsessão na região em causa, há uma obsessão pela etnia, pela terra e pelo sangue. Ou seja, a questão étnica não se pode excluir, porque com a desintegração da República Federal Socialista da Iugoslávia, que esteve sobre o domínio de Tito entre a década de 50 e 1980, quando morreu, tem havido uma desintegração completa dos vários estados que ele conseguiu manter unidos, estados que eram, digamos assim, católicos, outros que eram muçulmanos, outros que eram ortodoxos, enfim, ele conseguiu manter isto tudo sobre um punho de ferro, garantindo uma convivência pacífica entre sérvios que são ortodoxos, os croatas que são católicos e os bosníacos que são muçulmanos. Mas com a sua perda, com a sua morte, não é, houve uma tentativa de manutenção desta unidade, só que no âmbito da desintegração da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, também houve aí movimentos de secessão que começou em 91 com a Eslovénia, que chegou à independência em 91, depois a Croácia em 92, e dali o único Estado, ou as únicas minorias étnicas e muçulmanas que ficaram dentro, sobre o domínio sérvio, são os albaneses kosovares, ou seja, o Kosovo é uma região onde a maioria da população é de etnia albanesa, de religião muçulmana, embora nem todos sejam muçulmanos praticantes, ao passo que existe uma minoria no norte de Kosovo, que é uma minoria sérvia. E a declaração da independência de Kosovo da Sérvia em 2008 criou ainda mais atritos entre a Sérvia, que perdeu grande território que tinha sobre o seu domínio, porque nesta confederação a população que tinha o domínio sobre os outros eram os sérvios, ou seja, tendo perdido todo este território, com essa declaração de independência de Kosovo, as relações começaram a ser cada vez mais tensas. Ora, este conflito atual é sim um resquício de um conflito étnico, um conflito religioso, que naquela região passou a ser mais intenso desde a desintegração da Iugoslávia. Ora, no caso concreto, atual, o que há é que em março deste ano houve uma eleição municipal, o governo sérvio instigou ou instou que a minoria sérvia no Kosovo não participasse dessas eleições municipais, e os que participaram são, digamos assim, a maioria, não é, albanese, que, querendo atingir os palácios do poder municipal, os sérvios manifestaram-se contra, e daí essa escaramuça que houve com as forças de KFOR. Ora, como é que isso se resolve? Bem, se resolverá se as partes deixarem de lado o que Paulo Rumese chamou em 95 como a geopolítica do pão, tem que haver uma confluência de interesses comuns, tem que haver um sentimento de unidade nacional, mas ali vai ser muito difícil, porque depois há um elemento histórico e identitário muito importante em Kosovo, porque durante a guerra entre o Império Otomano
e o reino sérvio, em finais do século XIV, os otomanos derrotaram, digamos assim, o domínio sérvio na região, mas naquela região de Kosovo, onde esta batalha aconteceu, a famosa Batalha de Kosovo, existem ali elementos identitários dos sérvios, ou seja, as principais figuras religiosas, as principais instituições religiosas, ou seja, instituições sacras dos sérvios se encontram em Kosovo, que são ortodoxos. Ora, ceder uma independência total a Kosovo, tendo ali este espírito identitário, esses elementos que contribuem para a sua identidade, cria muitos dissabores entre os sérvios e daí, não é, estas lutas constantes entre os albaneses e os sérvios. Enfim, é mais um elemento, como disse o colega Wellington, que resulta de um conflito antigo, não é, que opõe, digamos assim, os povos que na altura estavam unidos, mas que depois, com a desintegração da Iugoslávia, desuniram-se completamente, massacrando-se uns com os outros, com base em fatores que têm a ver com a etnia, a religião e a terra.